Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Lã de Oliveira e hoje eu quero contar um pouquinho de como foi a minha jornada para tirar a certificação na AWS Cloud Practitioner. Eu vou tentar aqui deixar algumas dicas para que você consiga uma boa pontuação e falar também como foi essa minha jornada e trajetória do zero até tirar 867 pontos, que é uma pontuação muito boa na prova, né? Então vamos lá, a primeira coisa que eu defini é uma jornada de estudos, né? Então eu vi que eu poderia estudar ali por volta de 1h30 por dia, né? Tava dentro ali do meu tempo, né? Entre outras coisas que eu fazia. E eu também defini que por volta de um mês, mais ou menos, eu já estaria mais apto ali a fazer a prova, né? Então foi isso, eu comecei a estudar e aí eu vi que além do curso eu poderia fazer uma revisão todo dia. Então, dessa 1h30, 30 minutos eram divididos para eu revisar o que eu tinha aprendido no dia anterior e outros assuntos. E à noite, quando eu estudava 1 hora de um conteúdo novo, né? Eu fui fazendo isso até eu conseguir concluir o meu primeiro curso, que era o curso da própria AWS, Cloud Practitioner Essentials. Eu recomendo bastante que você faça esse curso, vou estar deixando aí o link na descrição, onde ele abrange bastante coisa da AWS, do serviço que tem, né, e vai te dar uma boa base para você conseguir fazer a prova, né. Uma outra coisa que eu recomendo que você faça, logo após você ter concluído algum curso, é que você comece a fazer os simulados, né, porque você fazendo simulados, você vai descobrir os pontos que você está falhando, né, você vai descobrir outros serviços da AWS que você ainda não viu e podem cair na prova, né. E você começa a também já se habituar com as perguntas que são feitas na prova, né? Os modelos de perguntas, como você lê as questões, né? E basicamente você tem uma forma boa de você resolver as questões, né? E como que é essa forma? Você basicamente começa lendo toda a pergunta, né? Toda a questão, para você entender do que se trata. Depois você vai buscar pelos pontos chaves, né? Então, às vezes, a pergunta pode estar falando sobre um período de tempo. Por exemplo, se você tiver que escolher uma instância do EC2, né? Às vezes, aquele cenário vai pedir que você escolha a melhor instância baseado no custo, baseado na disponibilidade, né? Então, aí você tem que saber pegar essas palavras-chave, né? E o terceiro ponto é você já tentar imaginar qual serviço da AWS é relacionado àquela questão, né? Então você já tenta pensar na resposta, né? Quando você faz isso, você já se habitua, né, fazendo um simulado a responder essas questões, a esse modelo de resposta, e fica muito mais fácil, né, de você responder. Claro, obviamente também você já tenta ali eliminando respostas que não tem nada a ver com aquela pergunta, né? E uma outra coisa também que eu fiz, que me ajudou bastante, foi pegar os assuntos que eu estava mais errando, tirar print, né? Então eu tirei meu print de várias questões que eu tinha errado, e aí eu fui revisando depois dessas questões que eu tinha errado, olhado a resposta, a resolução comentada, quando eu fiz os simulados, né? Inclusive o simulado, vou estar deixando aí o link também, não tenho nenhum patrocínio, tá? Mas recomendo bastante da Certificatec, foi um simulado que me ajudou bastante, né? E uma outra coisa também que pode te ajudar é você enfrentar e conhecer, né, digamos assim, aqueles serviços que são menos falados, né? Porque geralmente, quando a gente fala de AWS, o pessoal já entende o que é um EC2, S3, né? E tem alguns outros serviços ali que caem na prova que você não sabe tanto, né? Então, o que eu recomendo? Pô, você tá vendo que você tá errando questões, por exemplo, sobre o Well Architected Framework, que era o que acontecia comigo, eu errava bastante questão disso. O que eu fiz? Eu fui lá na documentação da AWS e li o que cada pilar fazia, né, o que era responsável, e escrevi num caderno. E aquilo virou mais uma coisa que eu tinha que revisar. Eu acredito que eu fiz ali por volta, no geral, ali, de mais de 500 questões resolvidas, tá? Então, quando foi chegando perto da prova, eu já estava pronto. Eu acredito que se eu tivesse feito a prova uma semana antes, eu também já teria tido uma pontuação bem tranquila. E aí, quando eu estava chegando perto da prova, eu só fui revisando aquilo tudo que eu já tinha aprendido, né?
E assim, pessoal, uma outra coisa também que eu fiz que me ajudou bastante foi tentar praticar, né? Então eu fui lá, criei uma bucket no S3, eu subi máquinas várias vezes, eu comprei um domínio baratinho só para poder testar o Route 53, né? Criei load balancers, né? Então, pô, você fazer realmente praticar vai te ajudar bastante a correlacionar os serviços, né? Vai ficar muito mais fácil, muito melhor do que você ter uma decoreba, né? E se você também souber pelo menos um resumo de cada serviço, tudo isso vai te ajudar a ter uma boa pontuação na prova, né? Então, eu espero que você tenha obtido aqui pelo menos algum conhecimento, alguma dica que possa te ajudar de alguma forma, né? E se você gostou desse vídeo, peço que dê alguma interação, seja um like, um subscribe, ou você possa também deixar um comentário, né? E é isso aí, pessoal. Até a próxima.